Fala galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também tô bem. Seguinte, eu tinha preparado todo um roteiro, todo um planejamento, tudo bonitinho, passo a passo, frame a frame do trailer e do material divulgado pelo anúncio da estreia de Dark. Porém, já se passou um tempinho e eu perdi o hype. Então eu separei aqui hoje 33 perguntas para a série, né, essa terceira temporada, nos responder tanto quanto aos materiais divulgados, quanto das outras temporadas em si. A primeira pergunta: a série vai terminar no dia em que o Mikko sumiu, com ele de volta, né? Só que aquilo, né? Ela começou, o primeiro episódio da primeira temporada começou com ele sumindo e tudo. E a segunda pergunta é se o Jonas se ele vai continuar vivo, porque ao meu ver o Jonas é realmente a anomalia de tudo. Terceira pergunta: o outro universo vai ser sacrificado? A quarta pergunta: a Cláudia viajou para outro universo, porque quando ela fala que viajou para um futuro em que não existiu o Jonas nas segundas temporadas, ela, revendo depois a temporada, agora tem uma conotação diferente, porque a gente já sabe que existe um outro universo. A gente foi introduzido a um personagem novo. Quero saber qual que é a relevância dele nisso tudo, porque poxa, já tá na terceira temporada e aí a gente vai ter personagem novo. A principal teoria que existe é que o Jonas não existe na outra realidade, que a Marta é o Jonas e a Eve seria a Marta mais velha. Digamos que ela existe. A sexta pergunta é: onde é que estão os integrantes dos 5 mundos da Eve equivalentes ao do Adam? Na sétima pergunta é se os ciclos realmente vão terminar. Por mais que, né, seja a temporada final e tudo, será que, como já falaram que vai terminar do jeito que começou, essa história pode não se concluir, entendeu? Ela pode dar um final satisfatório, só que ela, entre aspas, continua num ciclo. Na oitava pergunta: o que acontece com a Elizabeth e o Adam antes da Charlotte nascer? O que aconteceu com o olho do Voller? Poxa, eles sempre deixam essa piadinha. Ele começa a falar sobre o olho dele e sempre cortam. Sempre cortam, coitado. A décima pergunta aí: este cara realmente era o Bartosz? Fica aí a reflexão. O Mikko. O que acontece com ele no final da série? Ele continua como Mikko e não vira Michael? Ou existe Michael e Mikko na mesma realidade? Ou os dois não existem? Qual foi o crime que o Alexander Kula, ou Alexander Tiedemann, ou Boris Nivold, né, cometeu? Porque ele saiu lá, né, em 86. Ele chegou em Vindan, todo machucado, com um passaporte de outra pessoa. Detetive Clauden, né, falando nele. Ele vai desvendar o mistério do irmão dele. Ele vai achar o irmão dele. O que vai acontecer com essa parte da narrativa? A pergunta que paira no ar é: essas pessoas são usadas para viagem no tempo de outro universo? Porque entre aspas, no nosso universo, falando novamente como se você estivesse na série, eles usavam as crianças para testar a viagem no tempo, né? E pode ser que no outro tempo isso seja diferente, eles possam testar adultos. E aí fica a pergunta: o que vai acontecer com essas pessoas que estão sendo violentadas?
15ª pergunta é: como é que funciona o outro universo? Ele é espalhado ou ele tem suas peculiaridades? São duas perguntas que elas se complementam, mas eu coloquei ela como se fosse uma 16ª. Quais serão os tempos abordados nessa terceira temporada? O Hanno Tauber não deveria ser Hanno Nilsson? Essa daqui é uma que depois de um tempinho eu pensei, mas eu mantive ela por aqui, porque assim, o Hanno Tauber é o nome do Noah. Só que ele é irmão da Agnes, né? Agnes Nilsson. Só que Agnes Nilsson, ela era casada, então ela pode ainda estar com o nome do marido. Só que existe um parente dela lá chamado Erna Nilsson. Então fica meio estranho. A 18ª pergunta é se a Elizabeth é a Eve. Pressupondo que as teorias, que o nosso tracking de informações está certo e que existe uma Eve e não um Adam, porque talvez assim a Elizabeth seria ela? Você me pergunta. Existe uma cena no trailer que é basicamente o relógio dela com um livro e um livrinho e uma pasta com os testes da usina nuclear. O personagem novo, ele pode ser o irmão desaparecido do Klaus? Eu não sei. Isso aqui foi uma coisa que me ocorreu à mente, que ele pode ter sofrido um request. E o que acontece com a caverna depois de tudo? Porque aparentemente existe uns momentos do trailer que mostram a caverna em contraponto com o deserto. Será que aquela área depois do apocalipse ela fica desértica? Faz sentido perder vegetação, né? Já que foi uma explosão nuclear e tudo. E aí, né, tecnicamente radiação acaba com tudo. O que aconteceu com a Hannah em 1954? Aí tem a pergunta meme, né? Vem a pergunta meme. Se a Marta é o Jonas do outro mundo, o Bartosz do outro mundo seria a Marta dela? E aí, o que vai acontecer com o substituto, entre aspas, do Jonas daquele universo? A 24ª é: o dispositivo de viagem do tempo foi feito pelo Adam? Onde estão os outros integrantes dos 5 mundos do nosso universo? O universo normal. Fazendo aquela analogia que tem muita gente na foto dos 5 mundos e nem todo mundo bate. O que tem na carta do Jonas um pouco depois, né, do Noah ir pra 2020, o Noah jovem ir pra 2020 pra ficar lá no bunker e tal? Ele acaba entregando uma carta pro Jonas adulto. A 27ª é pra onde o Jonas adulto levou o Bartosz, a Francisca e o Magnus do nosso querido universo, porque depois que ele recebe a carta, ele vai lá e vaza com isso. Quem que é a mãe do Pita Doppler? Sabemos que ele é filho do Helge, mas o filho do Helge aonde? De onde, sabe? A gente só sabe que ele é filho do Helge. O que aconteceu com o Tannhaus, né? Depois que ele constrói a máquina, ele sumiu, basicamente. Ele só foi mencionado na 2ª temporada e a Charlotte foi lá ver as coisas vasculhar lá as coisas dele depois que a loja lá dos relógios já estavam fechados. Mas o que aconteceu com ele? O que vai acontecer com a Charlotte no futuro, né? Porque, tecnicamente, depois que ela e a Elizabeth fizeram o toquinho da mão, se tudo, né, for o mesmo efeito ali da primeira temporada, que nem o Jonas e o Helge mais jovem,
Helg criança, né? Eles trocaram ele de. Eles trocaram não, eles foram para tempos diferentes. Cadê Charlotte? É só isso. O que acontece com ela? Quais são as intenções dessa Eve? Ela declara guerra contra o tempo, que nem o Adam declara. Ela tem outros objetivos. Ela também faz viagens lá do passado, por exemplo, na linha temporal dela, no universo dela. Quem são realmente essas pessoas? Existem mais pessoas que vão ser violentadas? Porque no trailer aparece 3 pessoas do universo paralelo. Apesar do Uruk aparecer também, ele tá com um casaco meio diferente, mas isso não é o caso. Quem que essas pessoas estão batendo? Porque parece uma rima com a temporada que, né, com o acontecimento que o Uruk fez com o Helg. Só que são 2 pessoas diferentes também. Uma é a Elizabeth. A Elizabeth tá dando pedrada na cabeça da gente, de pessoa. E aí, a última pergunta, né? Pra finalizar, a série vai terminar com todos os universos sendo extinguidos? Que, né, uma possibilidade é o universo continuar, eles resolverem tudo que tem que resolver e o universo continuar no loop. E aí a série terminar assim, fala, nunca é possível, nunca ser possível parar esse loop. Eles já tentaram e não conseguiram. E aí, e se os 2 universos não existissem? Seria esse o final? Ou existe outra alternativa? E é isso. Comenta aqui embaixo, deixa o like é importante. Se inscreve no canal se você ainda não está inscrito. Nos vemos no próximo vídeo e